livro de Gálatas. No livro de Gálatas, nós vamos estar lendo aqui nesta noite e vamos pedir que o Senhor Jesus, Ele nos ajude a aqui explanar aquilo que o Senhor Deus tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós lermos no Gálatas, irmão, eu quero que você leia 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 22. Eu não sei se é possível botar na tela aí, os irmãos, não sei se vai ser possível, se não for possível, tudo bem. Mas se for possível, seria bom. Já prepara também 1 Coríntios 4, 2. 1 Samuel 15, 22. Quem pode ler para mim? Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre o benefício da obediência e a fidelidade nesse chamado que nós temos nesse tempo. Tá? O benefício da fidelidade e do chamado de Deus para esse tempo. Nós sabemos, irmãos, que os tempos mudam, né? Os tempos vão mudando, as gerações vão mudando, as coisas vão mudando. Só que Deus, em cada tempo, ele tem o seu chamado ativo. O chamado de Deus está ativo em todo o tempo. Então, o mesmo Deus que chamou Abraão é o mesmo Deus que nos chama hoje. O mesmo Deus que chamou Moisés lá atrás, irmãos, é o mesmo Deus que nos chama hoje. Então, a questão é, irmãos, que nós muitas vezes não conseguimos a entender que esse chamado de Deus, embora seja um chamado para um chamado que nos traz uma responsabilidade, porque quem nos chama não é qualquer um. Então, quando você ouve o chamado de Deus, irmãos, para a salvação, e eu costumo dizer, e eu prego isso e repito, porque se Deus estivesse interesse, irmãos, apenas na nossa salvação, o que ele faria, irmão José? Ele nos salvava e recolhia. Salvava e recolhia. Salvava, levava para o céu. Salvava e levava para junto dele. Agora, Deus, irmãos, ele tem algo mais além da nossa salvação. Por isso que o mais importante é nós poder guardar nossa salvação até o fim. Isso é o mais importante. Agora, Deus, irmãos, ele tem interesse de que nós dê um passo a mais. Ou seja, Deus tem planos ainda maiores do que nós apenas ser salvo. Por isso que ele nos salva, vai nos limpando, porque ele deseja que esse chamado para a salvação não fique só na salvação. E aí a gente vai dizer assim, não, eu estou contente com a minha salvação, e deve estar contente, você deve guardar a tua salvação até o fim. Mas Deus, irmãos, ele quer ainda algo mais de nós, a partir do momento que ele nos chama para a salvação. Ele quer que a nossa vida seja útil aqui para que outras vidas sejam alcançadas através dela. Por isso que nós estamos vivos.
Por isso que você está vivo. E se nós, irmãos, ficar só nos alegrando com a nossa salvação, nós corremos o risco, irmãos, de não nos importar também com o que é do outro, ou seja, o perdido, aquele que está lá perdido. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós não temos nenhum sentimento, zero sentimento pelos perdidos, alguma coisa está faltando em nós da parte de Deus. Está faltando alguma coisa da parte de Deus em nós, porque Deus, Ele se importa, irmãos, com aqueles que estão perdidos. Deus se importa. Então, por isso que Deus faz esse chamado para nós, nos salva. Quando nós entendemos a salvação, que é a parte mais preciosa da nossa vida, Ele nos salva e fica esperando a nossa salvação, na nossa salvação, qual é a nossa reação. Porque os irmãos sabem que, no tempo antigo, irmãos, tinha 3 tipos de negociação com o escravo, né? Nós éramos escravos do pecado. Nenhum ser humano hoje pode viver sem pecar por si só, porque isso está em nós. Nós somos gerados no pecado, a Bíblia diz. Então, a nossa inclinação, irmãos, é sempre o pecado. E no tempo antigo, quando tinha o mercado de escravo, tinha 3 tipos de negociação. Tinha aquele escravo que era comprado para revender, fazia um negócio do escravo, né? Ia lá no mercado de escravo, eu vou comprar esse escravo aqui, porque eu já tenho um negócio para ele lá. Tinha aquele escravo que era comprado e era tomado posse. E tinha um certo tipo de comprador de escravo, que ele comprava o escravo e dava carta de liberdade para ele. Esse último aqui, irmãos, esse último era aquele que estava livre. A grande maioria desses escravos, desse último aqui, que era comprado e dava para ele a liberdade, a grande maioria dele ia lá para aquele senhor que tinha comprado ele e dizia: Senhor, por gratidão pelo que o Senhor me fez, eu quero lhe servir. Eu quero trabalhar para o Senhor. Ou seja, ele estava livre, mas essa liberdade que ele ganhava, irmãos, fazia com que ele tivesse essa atitude. A liberdade que ele ganhou gratuitamente fazia com que ele tivesse essa atitude. Eu quero lhe servir. Isso acontecia no mercado de escravo. Irmãos, nós éramos escravos do pecado, ou seja, quem não é liberto, livre por Jesus, é escravo do pecado. Não consegue viver sem pecar. Só quem consegue viver sem pecar, irmãos, é aqueles que foram livres por Jesus, pelo Filho. Que daí ele vem e faz morada na pessoa. Vem o Espírito Santo, faz morada na pessoa. E a pessoa vive, então, não consegue mais pecar. Por quê? Porque Deus está nele e Deus é santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quando nós falamos, irmãos, de que Deus, Ele nos chama, Ele nos faz um chamado para a salvação, essa salvação que nós ganhamos gratuitamente, a libertação do pecado, da escravidão do pecado, é que faz com que todos nós cristãos tenhamos esse sentimento. Eu quero servir ao Senhor. Ah, Senhor, eu quero te servir. Ah, eu quero estar em todo culto te servindo, eu quero estar em todo culto te adorando, eu quero estar em todo culto te bendizendo. E o que tiver para mim fazer, Senhor, na tua obra, eu quero fazer. Por isso que o novo convertido é lindo, irmão. Se chamar ele para qualquer coisa, porque ele recebeu aquela liberdade, e ele está sempre pronto. Chamar ele para qualquer coisa, irmão José, ele está sempre pronto ali. Irmão, eu quero. Vamos. Por quê? Porque recebeu essa liberdade, ele entendeu essa liberdade. E Deus, quando Ele faz esse chamado para nós, irmãos, para mim e para você,
Sabe o que Deus quer, irmãos? Ele quer justamente que eu e você entenda isso. Que nós somos chamados, irmãos, e eu digo uma coisa, quando nós estamos dispostos a obedecer e a ser fiel, nós teremos recompensa. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Então, por isso que nesta noite aqui, eu quero, irmãos, que você entenda de que a obediência e a fidelidade, ela traz benefícios para nós. E por isso que vale a pena você ser um salvo obediente e fiel. Porque você certamente terá benefício da parte do Senhor. Porque Deus, irmãos, embora que Ele saiba que você tenha um talento ou uma vocação, que Ele mesmo deu para você já do ventre da tua mãe. Você tem um talento, tem uma vocação. Agora estava vendo as meninas, estava comentando ali com o irmão Gerson, como é bom ver essas meninas novinhas cantando aqui, né? Tem 2 maestros aqui, né, irmão Josué? Cantando, afinadinho. Né? A gente vê que tem algum talento ali já. Agora, o que nós devemos entender, irmãos, que o Senhor Deus, Ele não procura apenas essas pessoas talentosas, porque o mesmo talento que tem aqui, tem naquele programa da Globo Kids, como é que é o nome? Que acho que nem tem mais. Crianças que cantam maravilhosamente bem. Mas não é só talento que o Senhor... Sabe o que o Senhor espera de nós aqui, irmãos, que fomos chamados por Ele? Ele espera de nós o quê? Obediência e fidelidade. É o que faz a diferença, irmãos, para nós sermos abençoados. Porque talento Deus dá para todas as pessoas. Ele dá um talento em específico. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que estudam para ser médico, mas eles não é médico por talento. Médico por talento, irmãos, é outra coisa. Ele se dedica, ele estuda, ele está atualizado. Carpinteiro. Larga um móvel na mão de um carpinteiro por talento. Ele ligeirinho lá. Ele já faz o móvel, faz muito bem feito. Por quê? Porque é talento. Ele sabe os cortes da madeira. Então, cada pessoa, irmãos, tem um talento dado por Deus, mas Deus, Ele não busca só isso, porque tem pessoas que têm talento, mas não atenderam o chamado de Deus ainda. Então, Deus busca o que de nós, irmãos? Como chamados de Deus? Ele busca obediência. Ele busca obediência. E o que mais, irmãos? Fidelidade. Obediência e fidelidade. Então, não é só talento, porque talento, se tem gente que canta aqui na igreja, tem gente que canta lá fora também, e muito bem. Então, o que o Senhor Deus espera, irmãos, de nós, para nós podermos ter algo a mais que aqueles que não são chamados não têm, é justamente isso: obediência e fidelidade. Porque isso tudo, irmãos, é o que vai abrir as portas do céu para a nossa vida. Obediência e fidelidade. Eu gostaria aqui, irmãos, de nesta noite aqui, discorrer, irmãos, alguns pontos aqui para os irmãos entenderem o quanto isso é importante. Em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1 ao 4, irmãos. Vamos ver que está lá no início da Bíblia. O que está escrito lá? Gênesis, no capítulo 12.
Essa história aqui é bem conhecida dos irmãos. Gênesis capítulo 12, os versículos 1 ao 4. Que diz aí: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Do que nós estamos tratando aqui, irmãos? Estamos tratando aqui de obediência. Obediência. Deus dá uma ordem para Abraão, só que Abraão, irmãos, ele não tinha tudo o que ele precisava para obedecer aquela ordem. Estou indo para uma... Senhor, tu mandou eu sair, mas para onde eu estou indo? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Sabe o que Deus estava testando no pai da fé, irmãos? A obediência. Porque quando nós estamos dispostos a obedecer, somos chamados por Deus, e estamos dispostos a obedecer, nós não ficamos, como muitas vezes nós, na nossa fraqueza, ficamos buscando resposta de Deus. Senhor, mas e isso? Mas, Senhor, mas e aquilo? E aquilo outro? Não. Quando nós sentimos um chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos estar disposto, irmãos, a uma única reação: obedecer. Abraão não tinha todas as respostas que ele precisava, irmãos, para poder sair do seu conforto, para fazer uma caminhada que Deus o havia mandado ele fazer. Não, ele não tinha. Mas quando nós estamos dispostos a obedecer, irmãos, sabe o que acontece? Nós começamos, o primeiro passo de obediência, nós começamos a ser dirigidos por Deus. Começa aí, na obediência. Porque daí Deus chama, e quando a gente obedece, Deus ele começa então a dirigir. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia. Mas a decisão de Abraão de obedecer garantiu para ele, irmãos, o benefício de ter a sua vida dirigida, direcionada por Deus. Agora eu pergunto para você, o que é mais importante para uma vida humana que não sabe do amanhã? E hoje Deus faz um chamado e diz: vai, ou vem, ou sai, ou volta. E de repente, você decide: eu vou obedecer porque o Senhor está me chamando, o Senhor está... Qual é o benefício disso? Não sei o que vai acontecer amanhã, de qualquer forma, não sei mesmo, então é melhor eu obedecer hoje. Você entende o quanto isso é espiritual, irmãos? A obediência traz o benefício que Deus tem para nós amanhã, depois de amanhã. A nossa obediência de hoje faz com que nós alcançamos o benefício, irmãos, que nós não soubemos, mas que Deus sabe de amanhã. Por isso, irmãos, que a obediência traz benefício para você. Se você estiver disposto a obedecer a Deus, com certeza você será um beneficiado da obediência.
Então, por isso que quando Deus chama você, irmãos, Ele está chamando você para você obedecer. Simplesmente assim, obedeça. Porque a obediência, irmãos, traz benefício para a nossa vida. Primeiro benefício, você caminhar sobre uma orientação divina. Você não caminha desorientado. Não. Você dá um passo de obediência e Deus vai te orientando. O segundo passo, o terceiro passo, orientado. Por isso que você foi chamado não para ficar desorientado, irmãos. Ou sendo orientado por qualquer um. Quem te chamou tem condições de orientar a tua vida a cada passo que você der. Outra coisa, o benefício da obediência, irmãos. Você evita tomar a direção errada. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, direito. Mas são caminhos de quê, irmãos? Para o homem, esse caminho, perfeito caminho. Para nós, esse caminho parece perfeito. Mas são caminhos de quê? De morte. Então, irmãos, esse benefício que nós alcançamos na obediência, evita nós entrar nesses caminhos de morte. Quantas pessoas, irmãos, que entram pelo caminho da desobediência e morrem logo ali? Logo ali na caminhada estão mortos. Deus nos chamou, irmãos, para nós crer e para nós viver os planos, os projetos de Deus. E quando nós estamos dispostos a obedecer, nós temos esse benefício de não estarmos desorientados, estarmos debaixo dessa orientação divina. E nós evitamos, irmãos, de tomar caminhos na nossa vida que nos levam à morte. Por isso, irmãos, que o benefício da obediência é algo precioso para nós. Para que nós obedeçamos, irmãos, nós temos que saber e ter comunhão com esse Deus maravilhoso que nos chamou, que nós servimos. Por isso que nós não podemos, irmãos, relaxar na nossa comunhão com Ele. Porque é o Senhor que vai ditando para nós o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E quando nós entramos pelo caminho da desobediência, o que acontece, irmãos? Nós passamos a ter esses benefícios. Tem coisa melhor, irmãos, de que você está orientado? Não sei se você já teve perdido alguma vez em uma cidade. Às vezes a gente se perde. Hoje com o GPS está mais fácil, né? A gente se perde, logo a gente se acha. Mas você se perder num lugar que você não conhece. Uma vez eu era bem novo, eu vim aqui para Santa Cruz e eu fui para o centro. Meu irmão já morava aqui, eu era bem novo. E eu fui para o centro aqui e depois eu não marquei. Eu fui para o centro e não marquei nada para voltar depois. Só que de lá do centro dava para enxergar um chaminé que tinha aqui, não sei quantos irmãos lembram, tinha um chaminé da Souza aqui. Logo aqui em cima aqui. Tinha um chaminé. Quantos lembram daquele chaminé? Tinha um chaminé bem grande aqui, em algum lugar ali onde era a Souza ali, tinha um chaminé. Eu digo, eu tenho que chegar naquele chaminé. Se eu chegar no chaminé, eu sei aonde eu estou. Vim pelo chaminé. Agora, a coisa mais triste é você andar desorientado, não sabendo aonde você está andando. E é a coisa mais fácil, irmãos, de nós não saber aonde estamos andando quando nós não temos uma orientação. Agora, quem atende o chamado do Senhor e obedece a Ele, irmãos, não anda desorientado. Ele sempre sabe aonde está andando, como está andando, o que está fazendo, para onde está indo. Por quê? Porque ele atende o chamado de Deus em obediência. Ele não toma caminho errado, ele não dá passos errados. Por quê? Porque ele está orientado. E aí, a partir deste momento, então, ele começa a viver os planos de Deus para a sua vida. Porque se ele é o dono da tua vida, ele te chamou, ele tem esse poder de saber do teu amanhã, Deus tem plano para você hoje e tem plano para você amanhã.
Deus tinha plano para Abraão, Deus tinha plano para Moisés, Deus tinha plano para o povo judeu, Deus tinha plano com Jesus, tem plano com a igreja, tem plano com você na igreja, com todos nós Deus tem plano, e o plano não é para terminar hoje. O plano, irmãos, é para terminar no fim dos séculos, quando o Senhor, então, irmãos, vai encerrar essa era. Por isso que eu digo, você está nos planos de Deus, então, se Deus te chamou, obedeça. Você vai viver os planos de Deus para a tua vida, é isso que Deus quer para a tua vida, que você viva os planos dEle. A vida é dEle, pertence a Ele. Então, Ele quer que você viva os planos dEle. Será que nós podemos, irmãos, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor Deus nos chamou, e porque nós temos essa disposição de obedecer? E se você não tem essa disposição, está meio desorientado, eu digo para você, atenda o chamado de Deus para a tua vida. Atenda. E deixe o Senhor te orientar. Deixe o Senhor dirigir a tua vida. Não fique mais andando para lá, para cá, meio perdido, sem saber o que está fazendo. Não comece a deixar Deus guiar, dirigir a tua vida, os teus passos, e você vai ver o quão bom é andar sobre a orientação de um Deus que sabe o teu hoje, sabe o teu amanhã. Você está, às vezes não está nem entendendo hoje por que Deus está te mandando sair. Você não está entendendo, mas se você estiver obedecendo, você vai entender lá na frente. Amém? Então, vamos obedecer? É melhor que sacrificar. Vamos ter a disposição, porque tem benefícios, irmãos. Quem obedece, irmãos, olha, a coisa mais boa que tem na vida é nós ser obediente. Coisa mais boa, mais melhor. Contundente, né? Mas é bom nós obedecermos, porque Deus, Ele quer que nós, irmãos, acerte. Ele quer que você acerte. E se nós desobedecer, irmãos, nós corremos um risco muito grande de errar. É quase certo que nós vamos errar. Então, irmãos, eu quero dizer para você que quando nós obedecemos, irmãos, a obediência faz nós chegar em lugares que por força nós jamais vamos chegar. Nós jamais vamos chegar. Se nós estiver disposto a obedecer, irmãos, a gente como pastor, o que acontece? Às vezes as pessoas vêm buscar conselho. Aí eu geralmente faço uma pergunta, escuta aqui, se eu te der um conselho, tu vai obedecer? Porque às vezes as pessoas vêm, irmãos, falar com a gente, mas eles querem que a gente fale aquilo que eles vieram buscar na gente. Ou seja, uma aprovação daquilo que eles querem fazer. E às vezes o conselho, irmãos, ou às vezes não sempre o nosso conselho deve ser um conselho daquilo que Deus quer que ele faça. E aí, a gente faz a pergunta, tu quer um conselho para obedecer ou tu quer só saber se eu vou aprovar aquilo que você quer fazer? A pessoa sempre diz assim, eu quero obedecer. Então é isso. A pessoa sai dali, faz tudo o contrário daquilo que foi dito para ele fazer. Aí ele dá um passo errado e daí ele volta de novo no pastor. Aí ele vem carregado com a carga de situação e de problema. Vem para o pastor. Aí muitos ainda querem que o pastor resolva. Pastor, eu estou com isso. Mas não era melhor obedecer e se livrar disso? Estar livre disso? Era muito melhor obedecer e estar livre disso.
Então, irmãos, é melhor obedecer. Então, quando nós estamos em obediência, irmãos, faz nós chegar mais tempo. Sai dali com obediência, ele vai andar amanhã, vai andar depois, vai andar sem problema, porque a obediência faz nós chegar, irmãos, em lugares que por nossa força nós não chegaríamos nunca. Então, obedecer, irmãos, é bom obedecer? Às vezes não é bom, porque nós queremos uma coisa e Deus quer outra. E nós temos que obedecer ao Senhor. Então, você quer ir mais longe na tua caminhada de fé? Tem essa disposição de obedecer. Porque isso trará para você benefício que você vai levar para a eternidade. Nos teus dias, irmãos, vão ser contados com benefício. Eu resolvi obedecer e estou desfrutando dos bens de Deus, da bondade de Deus. Porque quem não quer, irmãos, um filho obediente? Quem não quer abençoar um filho obediente? Imagine Deus que tem toda a sorte de bênção para dar para os seus filhos, quando Ele acha um obediente. Esse aqui ele quer andar na minha presença. Esse aqui, ele quer fazer realmente aquilo que eu quero que ele faça. Nós fomos chamados, irmãos, para servir o reino de Deus. E se nós estivermos dispostos a obedecer, irmãos, nós vamos ver o quão prazeroso é obedecer a Deus em tudo. Mesmo que você não esteja entendendo, obedeça. Você conhece a Deus? Você conhece a voz de Deus como ovelha? Jesus, ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Não significa que você tem que estar saindo ouvindo qualquer voz aí, não. É a voz de Deus. Para isso você tem que conhecer a voz de Deus. Você tem que falar com Ele para conhecer a voz de Deus. Deixar Deus falar contigo para que você saiba quando é Deus que está falando com você. Eu já vi irmãos que eles diziam assim, Deus mandou fazer isso. Daqui um pouco ele vinha com uma situação completamente diferente. Deus mandou ele ir, depois Deus já mandou ele voltar, tudo era Deus. Eu um dia disse para ele, daqui um pouco ele veio falar comigo e disse, olha, Deus falou comigo. Aí eu não me aguentei, irmãos. Primeiro, ele disse que Deus tinha mandado ele sair da igreja e ir para uma outra igreja. Depois, Deus falou com ele lá de novo, volta para a igreja. Aí, passou um tempo, ele veio falar e disse, Deus falou comigo. Eu digo, irmãos, me desculpa, me perdoa, te quero bem, muito meu amigo, te quero bem, mas o teu Deus não é o mesmo meu. Porque Deus, irmãos, Ele não faz tipo de confusão. Manda ir, manda voltar, manda ir, manda voltar. Não. Deus é um Deus sério, irmãos. Quando Ele fala com você, Ele falou com Abraão, sai. Em nenhum momento Deus disse para Abraão, volta. Sai que eu tenho plano, que eu tenho propósito. Então, por isso que você tem que ter uma intimidade com Deus, para você saber quando é Deus que está falando com você. E eu digo uma coisa, Deus é uma pessoa, irmãos. Deus é uma pessoa, embora que Ele use pessoas para falar conosco, é a forma mais visível de Deus falar conosco, mas Deus é uma pessoa. E quando Ele quer falar com você, Ele pode falar com você individual. Onde não tem ninguém perto de você, Deus pode falar com você. Esse é o grau de intimidade que nós devemos ter com Deus. Deus falar com você no teu espírito. Deus dizer o que você precisa fazer, e aí Deus depois, para confirmar, Ele pode até usar outra pessoa que não viu a tua conversa com Deus, Ele pode usar outra pessoa para falar com você, seja numa pregação, seja numa profecia.
Deus pode usar. Agora, o que Deus quer mesmo, irmãos, é ser conhecido por você por quem Ele é, uma pessoa. Será que você pode acreditar nisso? Então, irmãos, quando Deus falar com você, você cresça espiritualmente a esse grau de Deus falar contigo como era com Adão e Eva lá no jardim. Esse é o plano original com Deus em relação ao homem. Deus quer todo dia falar conosco. Esse é o plano original de Deus. Isso foi perdido por causa da transgressão do homem, mas o plano original de Deus, irmãos, é todo dia. Ô, Senhor, vim aqui falar contigo hoje. Senhor, fala comigo aqui, Senhor. Aleluia. Senhor, meu dia, Senhor, meu negócio, meu trabalho, Senhor. Como eu devo agir nessa situação, Senhor? O que eu preciso fazer? Obediência. Para ter obediência tem que ter comunhão. Aleluia. Tem que ter oração. Tem que saber das regras. Aleluia. E aí você vai ver, irmãos, o quanto Deus é bondoso, é maravilhoso. Deus vai te levar, irmãos, para lugar que a tua força não te levaria. Mas por causa da tua obediência, Deus te carrega, Deus te conduz, Deus te dirige, Deus te abençoa. Aleluia. Por causa do quê, irmãos? Da obediência. Então, você precisa ser beneficiado, irmãos, por essa atitude de obedecer. Uma igreja obediente, irmãos, ela não faz simplesmente o que o pastor manda. Um pastor obediente, ele não faz simplesmente o que ele quer, mas sim o que Deus quer, irmãos. Eu tenho dito isso aonde eu vou, irmãos, que o pastor ele está num beco sem saída. Às vezes ele está entre Deus e o povo. O povo quer uma coisa, Deus quer outra. E o pastor está no meio. Se ele for agradar o povo, ele vai ter aplausos. Ele vai ser queridinho. Mas se ele quiser agradar a Deus, ele muitas vezes vai ter que confrontar o povo. E isso não é bom para um chamado. Mas a quem devemos nós obedecer, irmãos? É aquele que sabe do nosso amanhã. Ele sabe que se eu confrontar você hoje, amanhã você vai crescer. O Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. Você vai ser um crente mais espiritual. Por quê? Porque eu resolvi obedecer. Deus vai levar a tua vida mais além, porque eu resolvi confrontar você. Porque o pastor resolveu confrontar você. Então, irmãos, é melhor obedecer, porque isso traz, irmãos, para nós benefício. Obedeça. Tenha disposição de obedecer, que vai trazer benefício para você. Glória a Deus. Vamos avante, irmãos. Fidelidade. É outra coisa que traz benefício. Fidelidade. Isso aqui é bonito. Um crente fiel é coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós somos fiel, irmãos, a confiança não é só daqui para lá. Porque Deus não precisa provar mais nada para nós. Ele não precisa provar mais nada, já provou tudo. Agora, será que tem a mesma confiança de lá para cá? Deus poder confiar, o Ademir, que ele lá é fiel. O Jó, viu como é o Jó lá? Que lindo isso, irmãos. Uma igreja fiel, um servo fiel. Você já pensou o quanto isso é lindo?
Isso também traz benefício para nós. Agora eu digo uma coisa para você: como está a tua fidelidade com Deus? Mateus capítulo 25, versículo 21, irmãos. O que está escrito lá? Mateus 25, 21. O que está escrito lá? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e sobre o pouco fostes o quê? Sobre o quê? Sobre o muito eu te colocarei. E daí ele termina dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Você quer entrar no gozo do Senhor, mas que é o fim? Você quer pular as outras partes para chegar no fim aqui? Entra no gozo do teu Senhor. É melhor nós cumprir todo ele. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Irmãos, a fidelidade, irmãos, é algo importante para nós, porque Deus entrega para o fiel responsabilidades. E Ele começa às vezes nas pequenas coisas. Por exemplo, Deus garante a tua salvação, mas você tem que zelar por ela. A tua salvação está garantida, está dada. Se você aceitar, você pega ela e você precisa zelar por ela. Parece tão pouco, né? Mas a partir da salvação, Deus vai, irmãos, acrescentando na tua vida muitas e muitas bênçãos, porque você foi fiel. Eu quero a minha salvação. Oh, Senhor, muito obrigado pela minha... Irmãos, a salvação não tem alegrado muito o coração dos crentes, só a salvação. Aí ele fica buscando tantas outras coisas que às vezes até atrapalham a sua salvação. Mas te alegra com a tua salvação, mas parece tão pouco. Mas seja fiel nesse pouco que Deus tem te dado. Porque Deus pode te colocar no muito que você deseja, o que você quer, o que você precisa. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Agora eu digo para você, isso aqui vale para tudo, irmãos. Para tudo, inclusive finanças. Sabe o que eu costumo ensinar, irmãos? Deixa eu falar um pouco sobre dízimo, agora eu vou mexer. Quando falamos em dízimos, dízimo é do Senhor. Agora, vejam bem como Deus trabalha. Ele pega o que é dele, que é tudo que nós temos, é dele. Tudo. Não é 10% que é do Senhor, é tudo. Ele coloca onde, irmãos? Tudo que é dele, ele coloca na nossa mão. Tudo que é dele, ele coloca na nossa mão, na minha mão e na tua mão. Sabe o que ele espera? Fidelidade. Vai na minha casa, dá a 10ª parte lá, para que haja mantimento. Para que haja mantimento. E aí, ele faz uma promessa. Ele não faz promessa de prosperidade financeira, porque próspero financeiro é quem dá dízimos já é. Que se você não fosse próspero financeiramente, você não poderia dar dízimo, ou devolver o dízimo. Então você já é próspero. E outra coisa, dízimo não garante prosperidade para ninguém, porque se fosse por isso, a grande maioria daqueles salvos não eram pobres como somos. A grande maioria seria ricos, dos dizimistas da igreja. E outro dia aqui o tesoureiro trouxe um dado aqui, que se não me foge a memória, 70% dos dizimistas
eram pessoas que ganhavam salários baixos. Então, essas pessoas deveriam ser as mais prósperas se a doutrina fosse essa. Mas não é. Não tem nada a ver com prosperidade, porque quem paga o dízimo, ele paga porque ele é fiel. Agora sim, a promessa está aqui, ó. Eu vou repreender o devorador. Esse não vai chegar na tua tenda. Aquele que quer devorar tudo que você tem, porque às vezes você tem tudo financeiramente, mas você não tem paz no lar, não tem paz na família, não é feliz no teu casamento, tem sempre uma rusninha ali, o devorador está ali, devorando tudo, aquilo ali não traz alegria para você, embora que você tenha. Agora, quando você é fiel, irmãos, você não precisa nem se mexer. Eu repreenderei o devorador. O devorador da má administração, ele vai repreendendo. Aleluia. Então, irmão, se nós tivermos a coragem de ser fiel ao Senhor, o Senhor vai confiar a nós, irmãos, as coisas que só Ele pode dar para nós. O crente fiel, irmãos, pode ser rico? Pode. Deus pode dar muito dinheiro para você. Quem não quer? Bastante dinheiro. Agora você tem que ser fiel. Deus pode dar para você, Deus pode abençoar o teu trabalho, pode fazer prosperar, Deus pode abençoar a tua empresa, pode fazer prosperar. Mas o segredo está onde, irmãos? Na fidelidade. Porque Deus precisa confiar as coisas que Ele pode dar para nós, a nós, irmãos. Será que tem esse mesmo grau de confiança? De nós para Deus não temos dúvidas, mas de Deus para nós, como está? Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Deus entrega maiores responsabilidades, irmãos, para quem permanece fiel nas pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel. Deus vai te entregar muito mais do que você tem hoje, se você for fiel, em todos os sentidos. No trabalho, às vezes a gente fica olhando, irmão Josué, a gente fica olhando as pessoas no trabalho da igreja, né? A gente fica olhando assim, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos que estão lá fazendo tudo. Sabe por quê? Porque são fiéis. Precisou, estão lá. Contente, feliz. Que bom que nós achássemos mais pessoas fiéis. Porque não é questão de talento, é fidelidade. Deus procura em nós obediência e fidelidade. Eu posso ser um bom pregador, mas se eu não vier nos cultos, que vai valer isso? Eu posso ser um bom músico, mas se eu não tiver disposição, que vai valer isso? Mas se eu sou fiel, irmãos, eu estou lá tocando, estou fiel, estou lá pregando, estou lá presente, estou lá sentado, não estou tocando, não estou pregando, mas sou fiel, estou ali pronto. Deus vai abençoando a partir do momento que nós vamos nos dispondo. E eu tenho que ir adiante aqui, irmãos, porque as horas já se passaram. Tem que ser fiel, irmãos, é nós permanecer quando ninguém nos vê. O fiel é assim, ninguém está te vendo, ninguém está dando nada para você, mas você está ali, ó, fiel, tua fidelidade você deve a Deus. Você não vem no culto por causa de um evento que tem um pregador de fora, você vem no culto porque você vem cultuar a Deus. Quando ninguém está te vendo, você está ali cultuando a Deus, adorando a Deus, fazendo para Deus. Isso é fidelidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Você, irmãos, nós precisamos continuar fiel ao Senhor, mesmo que nos deixe num canto, mesmo que nos despreze, nós precisamos continuar fiel a Deus. Te esnobaram, te deixaram de lado, continua fiel. A tua fidelidade você deve a Deus, aquele que te chamou, para você ser obediente e ser fiel, porque isso vai trazer benefício para você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sinto que Deus quer nos fazer mais obedientes e mais fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, servir ao Senhor com fidelidade, sem interesse nenhum, Senhor. É que nem o escravo comprado e deixado livre. Senhor, Tu não me obrigou, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero Te servir. Senhor, eu quero Te adorar. Senhor, eu quero Te servir, Senhor. Eu estou aqui, estou pronto, eu quero Te servir. Você é um escravo que foi livre e que agora tem essa disposição, irmãos, de obedecer. Aleluia! E de ser fiel. Quem está disposto, irmão? Vamos ficar em pé, irmãos? Já vou encerrar. E nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.